Reunião do Conselho Deliberativo de ontem, dia 14 de abril de 2025. Tema: sociedade de propósito específico. O fundamento aí é se criar uma empresa e essa empresa ela fica em funcionamento até o final da obra. Terminou a obra, fecha-se a empresa. Esse é o objetivo. Eu ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, não me manifestei nela porque havia me manifestado na reunião do Conselho de Beneméritos. E entendi que não seria necessário repetir a mesma coisa numa outra reunião. Depois, soube que uma série de questões foram levantadas porque as pessoas só tiveram acesso, no caso, o acesso foi publicizado pela própria gestão do Vasco, na reunião do Conselho Deliberativo. Então, alguns pontos importantes para serem entendidos. Primeiro, sobre a locação de São Januário. O Conselho de Beneméritos já pediu esse documento várias vezes e a direção do Vasco ainda não entregou ao Conselho de Beneméritos. Portanto, não se sabe ainda os termos do contrato. Há, por exemplo, uma discussão ainda, por incrível que pareça, se naming rights no estado de São Januário é algo que pertence ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o que é o meu entendimento claro, ou à SAF, que seria um absurdo. Mas isso só será dirimida essa dúvida tendo acesso ao contrato. Segundo ponto, o Vasco tem 500 milhões de reais de potencial construtivo. Então ele tem que adequar o valor do potencial construtivo, do valor, o que ele tem, ou então buscar, através de algum tipo de doação do próprio torcedor do Vasco, alguma coisa nesse sentido, nada que traga ao clube posteriormente valores que ele terá que despender porque fez uma obra e ficou com compromissos firmados lá para frente. O objetivo de uma obra dessa é o quê? É o Clube de Regatas Vasco da Gama ter mais recursos posteriormente. E aí, na reunião do Conselho Deliberativo, em alguns momentos foi dito que para ter recursos, porque o futebol está com a SAF, e porque tem que ver o vendedor, o comprador, quando vai vender. Nós temos que entender uma coisa. O Vasco discute hoje 31% do valor da sua SAF que está numa discussão com a 777 Partners, que hoje já é representada por outros. Mas, se o Vasco conseguir a vitória nisso, o Vasco terá 100% das ações. E cabe ao Clube de Regatas Vasco da Gama, com o Vasco gerindo a própria Vasco SAF, que as discussões em relação ao potencial de valor que o Clube de Regatas Vasco da Gama tem ano a ano, orçamento, etc., que fiquem confortáveis para o clube, independentemente da SAF. Então, esse ponto, ele continua da mesma maneira se o Vasco mantiver os 100% ou, eventualmente, um controle acionário em que tem o parceiro A ou B, mas mantendo o controle acionário. Isso não foi dito na reunião ontem, mas fica aqui clara a posição. O Vasco não precisa perder o controle acionário para viver, ainda mais depois que entrou em concordado. E os outros pontos? Vamos fazer uma SPE e depois vamos continuar como outra empresa. Não tem necessidade nenhuma disso, de continuar. E eu falei sobre isso na outra reunião dos Beneméritos. Não tem necessidade. O Vasco tem que se preocupar com o quê? Em ele, Clube de Regatas Vasco da Gama, ter a possibilidade de acesso ao estádio em termos de valores maiores a ganhar, seja através de bilheteria, seja através de serviços. E não é se endividar ou fazer compromissos que depois tragam ao clube uma impossibilidade de oferir os lucros que seriam naturais depois de uma reforma dessas. Então esses pontos ficam aqui esclarecidos. Uma outra questão que eu levantei no Conselho de Beneméritos foi referente ao sócio geral. O sócio geral, nós tivemos a experiência de algumas pessoas que foram ao Vasco e não tiveram condição de se associarem, de pagar a taxa de adesão para se associarem como sócios gerais. Ontem me foi esclarecido não antes da reunião do Conselho Deliberativo, mas no próprio Conselho Deliberativo, que os sócios gerais podem sim entrar no Vasco, ou seja, pagar a taxa de adesão e entrar, porque está liberado sem nenhum tipo de problema. O sócio geral do Vasco não vai acabar, vai continuar existindo o sócio geral do Vasco. Então isso foi dito de forma clara e todos aqueles que quiserem se associar podem fazê-lo hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama, indo lá à sede principal do Vasco, em São Januário. Mas, daqui a pouco tempo,
disse-me o vice-presidente de comunicações, a questão de 3 semanas, 2, 3 semanas, também poderão fazê-lo virtualmente. Então foi importante deixar esse recado aqui para todos vocês, para que vocês tenham ciência de que algumas coisas que eu particularmente não falei na reunião do Conselho Deliberativo, eu já havia dito no Conselho de Benemérito. Mas é importante ratificar, uma vez que o público só teve acesso a uma das reuniões, no caso, a do Deliberativo. Abraço a todos, saudações vascaínas, casaca.